Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, acompanha o programa e, mais do que isso, né, interage com o programa. E a construção do Vejam Só sempre passa muito por você, nosso querido e querida telespectador que nos ajuda nesta caminhada, mandando sempre as suas contribuições, as suas opiniões, as suas visões, trazendo tempero para o molho do Vejam Só. E hoje nós vamos ter uma temática aqui que só perde em participação quando a gente traz aqui aquele embate clássico entre arminianos e calvinistas. Hoje nós vamos falar sobre casamento e esse, na verdade, é o segundo assunto mais comentado nas nossas redes sociais. Fica ligadinho aí que vai ser um programa muito bacana, abençoador, que eu tenho certeza que vai levar reflexões importantes para você, certo? Bom, antes de colocar exatamente o tema que nós vamos conversar direitinho e de abrir até a oportunidade para você participar também, deixa eu colocar aqui meu perfil lá no Instagram, que é mais uma plataforma, mais um canal para a gente poder conversar. @Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder trocar ideia. Recebo muitas mensagens, muito carinho da nossa audiência. Sou muito grato por isso, mas sinto falta da sua mensagem também. Vai por lá, manda lá a sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, para a gente poder conversar, trocar ideia, bater papo. É sempre uma reflexão interessante, pautada, né, nas escrituras, na teologia, essa temática que a gente curte tanto, né? Então, estou esperando a sua mensagem também. Vou apresentar os meus convidados aqui. Na sequência, a gente vai começar aí com a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios a Ana Cleide Nunes Farias, ela que é da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Ana Cleide, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui. A alegria é nossa em recebê-la, em poder conversar um pouquinho sobre essa dinâmica do casamento. E eu confesso que ouvir as mulheres sobre o casamento é sempre muito interessante, né? Porque eu sempre tenho a perspectiva do homem, né? E às vezes acho que tá tudo muito certo, muito caminhando bem. Mas ouvir a mulher é sempre muito importante nesse assunto. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma contribuição importante. Eu que agradeço. Boa. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. O endereço certinho para a gente, por favor. A igreja fica na Rua Benedito Conrado Filho, 328, no Jardim Beatriz, em São Bernardo do Campo. Ali na região do ABC. Isso. É uma região pouco evangelizada do Brasil. Tem pouca igreja lá no ABC, né? Tem bastante. Igrejas pequenas. Lá tem muita igreja, muita igreja. E aqui no Vejam Só, graças a Deus, a gente tem o privilégio de receber muitos irmãos e irmãs ali da região do ABC. Fica aqui o nosso abraço carinhoso a todas as igrejas, pastores e pastoras que passam por aqui também. Leve nosso abraço também a toda a comunidade, tá bom, minha irmã? Obrigado por aceitar o nosso convite. Os contatos da Ana vão estar à sua disposição. Enquanto ela falou aqui, já apareceram e vão estar fixados lá no nosso perfil do Instagram também. A irmã que desenvolve um trabalho na área da terapia também, como terapeuta, é isso? Isso, é terapia manual. Legal. Eu trabalho com a reflexoterapia pull down, que nos pés, são pressões nos pés, que tem conexão com pontos do corpo. Sim. Então, a gente faz as pressões e a gente estimula o analgésico natural que existe no corpo, o analgésico, a endorfina, tudo que o corpo realmente necessita. A gente faz um protocolo, né? E naquele protocolo, dependendo da situação da pessoa, né? Personalizado, a gente trabalha nesse protocolo. Também trabalho com a liberação miofascial. Legal. No método que é mecanismo X, que vai direto ao ponto onde existe uma contratura, uma tensão na fáscia. E aí a gente trabalha as dores, trabalha a questão da ansiedade também. Sim. Também trabalho com a massagem terapêutica, que é uma mais relaxante. Boa. E outras terapias que também eu faço. Muito legal, toda essa questão dessa medicina integrativa também, juntando várias terapias. Muito bacana. Obrigado, viu, minha irmã, por nos atender, e ficam aí os contatos também à sua disposição para você poder conversar com ela e conhecer um pouquinho melhor do trabalho.
E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o Dr. Márcio Bazzi Farias, ele que é psicólogo clínico. Dr. Márcio já é um amigo aqui do programa, já nos atende, frequenta o Vejam Só há um tempo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, é uma alegria recebê-lo, uma ótima noite. Uma ótima noite também, prazer estar aqui, espero poder contribuir, né? Poder ajudar nessa construção aí do que é o casamento, né? O que pode vir a ser também, que vale muito a pena pensar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, uma reflexão muito interessante e, como eu adiantei, é um assunto dos mais comentados nas nossas plataformas. Então, vale muito a pena aí, fica ligadinho que você vai aprender. Mas, bom, antes da gente entrar na conversa, doutor Márcio, vou pedir, inclusive nós vamos mostrar aí os seus contatos também, as redes sociais, falar um pouquinho do seu trabalho e o que o pessoal pode encontrar nos seus canais aí de comunicação, por favor. Bem, vamos lá. Eu tenho alguns canais nas redes sociais, Instagram, você vai me encontrar ali no YouTube, no Facebook. Trabalho aí com algumas abordagens, né? Terapia cognitiva, psicanálise, logoterapia, para ajudar na construção de vida, para as pessoas terem saúde mental e relacional e também emocional. Então, se você, de repente, está nessa situação, em vez de ficar apenas protelando, postergando, busque ajuda. Vale a pena investir em qualidade de vida. Muito bacana. Então, os canais apareceram aí para você e vão estar também à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, o @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo direitinho para você, tá bom? Bom, hoje aqui no Vejam Só, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre o casamento. E o tema que foi proposto é o seguinte, ó. Casamento sob fogo. Construa uma união inabalável diante das adversidades. E, de fato, o casamento / família tem sido uma das instituições que mais tem sofrido aí no decorrer dos anos, onde parece que cada vez mais é reforçada a ideia de relacionamentos descartáveis. E o que a gente quer propor aqui é uma reflexão nesse sentido, como construir uma união que não se derreta ou não se destrua diante de adversidades que, obviamente, vão surgir. Então, eu vou começar pegando as opiniões iniciais aqui dos nossos convidados. Na sequência, vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Ana Cleide, para a gente começar, é possível construir uma união inabalável quando a gente fala de casamento? E como isso seria possível, né? Bom, inabalável, eu acredito que seja um pouco difícil, mas com Deus, porque somente com Ele é que podemos ter uma união estável, uma união que não seja abalada por qualquer situação, né? Então, com Deus, sim, é possível. É claro que não existe nenhum casamento perfeito, não existe nenhuma união perfeita, mas os abalos podem ser sempre amenizados com a presença de Deus, com o Espírito Santo, que nos ajuda sempre, e com a prática, né, daquilo que ensina na Palavra de Deus. A gente vive numa sociedade, principalmente de mídias, onde a perfeição é muito valorizada. Se ela existe ou não nos relacionamentos, a gente não sabe. Mas o que vende é aquilo que é tudo certinho. Então, muita postagem, muita foto. Será que, de fato, a gente está iludido com isso? E quando a gente casa, a gente quer uma perfeição que não existe? Sim, alguns são iludidos com isso, né? E acabam se casando pensando nessa situação, né? Que realmente vão encontrar um casamento perfeito. Mas existe aquilo que é ideal e aquilo que é real, né? Então, a realidade é outra. Temos muitas situações em que a gente vai viver os abalos. Sim. E aí, para permanecer, precisamos realmente da presença de Deus. Sim, da presença de Deus e de muito preparo, que é um outro tópico que eu quero abordar aqui, que parece que a gente não valoriza a preparação para isso. Bom, daqui a pouquinho a gente chega lá. Doutor Márcio, eu quero ouvir do irmão também. Primeiro, é possível, de fato, construir uma união inabalável?
É interessante que o Zeca faz essa pergunta já sorrindo, né? Porque esse termo inabalável se pressupõe o não, né? Não se abala. Não existe isso. Toda relação, seja ela qual for, em qual dimensão for, ela vai ter momentos difíceis, vai ter conflitos, vai ter altos e baixos. A questão é saber lidar com isso. E é até interessante quando você pontuou logo no início, né, falando sobre casamentos temporários. Saiu uns tempos atrás, faz um ano e meio atrás, mais ou menos, um psicólogo trouxe a seguinte proposta: os casamentos durarem apenas 5 anos. E depois pular para outro casamento e pular para outro. Só que isso não funciona realmente. Porque se você não conseguiu trabalhar o seu relacionamento com a primeira pessoa, você vai ter dificuldade com a segunda, vai ter dificuldade com a terceira e vai apenas acumulando as tensões. Então, não é sadio. O que é sadio? Tentar trabalhar com a primeira pessoa que você casou. É óbvio que a gente faz aqui uma provocação falando do inabalável, mas pensando em algumas questões técnicas, assim, por exemplo, na engenharia. Eu não sou muito bom de construção, tá, gente? Então, talvez eu fale coisa aqui que não tem a ver tanto com a realidade. Mas o que a gente escuta é que, via de regra, as construções são feitas e preparadas para um certo abalo, né? A construção não pode ser rígida, porque a rigidez é que vai destruí-la. Então, ela precisa ser maleável para que, por exemplo, em regiões onde abalos sísmicos são mais frequentes, as construções resistam a pequenos abalos. As nossas relações estão com essa moleza, com esse molejo para aguentar os terremotos dos relacionamentos? Eu vou até um pouco mais além. Você trouxe aí uma questão muito gritante, né? O terremoto, algo. Pegando esse mesmo exemplo de engenharia, quando a gente pensa em construção de uma casa. Quando a gente deixa as luzes todas acesas, isso afeta a questão financeira. É algo gritante, né? Você chegar com uma conta de energia, 300, 400 reais, por algo que você deixa ali ligado o dia inteiro. Mas muitas vezes não são essas questões mais gritantes que estão afetando. Às vezes é o quê? Um fio que está escapando energia, um aterramento que não está bem feito, pequenas coisas. Não só as grandes, mas as pequenas também trazem abalo. E é aí que está o problema. Nós nos atentamos para os terremotos, nos atentamos para as luzes acesas, mas não percebemos aquilo que é o mínimo que precisa ser trabalhado. Boa. Às vezes as grandes coisas acabam ofuscando aquilo que de fato vai minar o relacionamento, né? As pequenas infiltrações. Sim. Eu estou muito engenheiro hoje. É demais. Bom, antes da gente continuar aqui a conversa, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, o @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar toda a interação com o programa, inclusive respondendo às nossas enquetes, tá bom? Coloca lá para a gente, por favor, a enquete que nós vamos utilizar no programa de hoje. Ela vai aparecer aí na tela e a pergunta que a gente quer fazer para você é a seguinte, ó. Elementos para um casamento forte. Quais são, na sua observação, esses elementos que precisam ser utilizados para construir um relacionamento, um casamento forte? Primeiro deles, comunicação aberta e honesta. Segundo, respeito mútuo e empatia. E terceiro, compromisso e dedicação. Vá lá, escolha uma dessas opções. Na postagem seguinte, você justifica o porquê que você escolheu uma em detrimento das outras. Coloca lá as suas observações e nós vamos tentar conversar aqui durante o programa também, pegando as suas opiniões, tá bom? Meus irmãos, antes da gente falar do preparo, que é um tópico que eu quero abordar no dia de hoje, que eu acho que é uma das coisas que a gente menos faz quando a gente pensa em casamento, é o preparo, inclusive dentro das nossas igrejas. Eu quero primeiro falar das dificuldades. Ana Cleide, o Márcio levantou aqui a questão das finanças, por exemplo. Ele colocou aqui num dos exemplos, vai? O que na sua visão, são as principais dificuldades de um relacionamento? Tem a questão financeira. Na nossa enquete, nós colocamos a comunicação, por exemplo. O que mais te chama a atenção
quando você fala com os casais, que eles apontam que é a maior dificuldade? A questão financeira é bem nítida, né? A comunicação, porque a comunicação, um fala A, o outro entende B, e aí já começa no C. Então, é bem pontual isso também. A sexualidade, o trabalho, Legal. tanto a falta quanto o excesso de trabalho. Tá. Falta de compromisso, que foi também citado, Sim. né? Da aliança, né? Porque hoje há um contrato apenas, né? Que pode ser quebrado em qualquer momento, por qualquer razão, né? Uhum. E quando nós aprendemos que o casamento é uma aliança, algo até que a morte separe, né? Ressentimentos, né? Culpar o outro, que é a Sim. falta de perdão. Egoísmo é algo terrível, né? Geral. Sim. Ciúmes, julgo desigual, falta de limites, né? Tanto limite, que a gente tem que ter o limite, né? Nosso em relação ao outro, o outro também tem que ter esse limite. E em relação a outros também, temos que colocar uma cerca de limite. Tem várias razões, né? Histórico familiar, né? Algo que também é uma questão que também traz grandes transtornos, né? Nas relações. Existem diversos, né? Sim. Uma que você não falou e que eu vou pontuar aqui, eu pedir a sua opinião nisso, é a questão da família. O pessoal fala muito, né? Aí a sogra é intrometida, e o sogro fala tudo, o cunhado é um problema. A família pode atrapalhar? Sim, com certeza. Por isso que tem que ter os limites. Né? Legal. Deixará o homem, os seus pais, né, a sua casa, e se unirá com a mulher. Né? Então, tem que ter os limites. Não que vai excluir os pais. Sim. Temos que honrar, respeitar, continuar honrando e respeitando, mas tendo os limites. Limites geográficos são importantes? Ter a própria casa, por exemplo? Com certeza, com certeza. Esse negócio do puxadinho é um perigo. Fuja do puxadinho. É bem complicado o puxadinho. Morar no quintal com a sogra não é fácil não, né? Não, é uma dureza, viu? Eita, é um perigo. Bom, doutor Márcio, eu também quero ouvir aí, o irmão já citou as finanças. Quais são os grandes vilões que você enxerga, inclusive, obviamente, com a sua prática também, nesse tipo de conversa? A gente pode pensar aí, por exemplo, falta de tempo, qualidade de tempo com o outro, redes sociais, né? As pessoas estão muito mais ficando com o celular do que com o outro. Falta de objetivos em comum, ter aí uma visão, uma perspectiva de uma construção, falta de perdão, de empatia. Se a gente fosse listar, o número é enorme de situações, questões que afastam o casal, fazem os dois se distanciarem um do outro. A gente pode também colocar a falta de intimidade física. Né? São vários elementos. E quando isso não é trabalhado, filhos afetam, que a criação de filhos é algo importante. Sim. Cada um tem uma forma de enxergar o mundo. A fé também pode ser também um divisor. Né? Mas, poxa, os dois estão na mesma fé. Mas se um era arminiano, o outro calvinista, um está numa igreja, sim, pode dar problema. Porque isso acaba entrando dentro daquele perfil de julgo desigual. Então, é importante identificarmos realmente, cada casal tem uma história, cada casal tem as suas dificuldades, identificar o que aquele casal enfrenta, o que aquele casal tem como barreira para conseguir construir esse relacionamento. Alguns podem ter ambições gigantescas, outros querem viver uma vida simples. Não há aí uma matemática exata, né, dos problemas que os casais enfrentam. Tem alguns que são mais difíceis. Se a gente fosse colocar nos dias atuais, seria finanças,
sexualidade, redes sociais. Mas do restante faz tudo parte do pacote. Sim. Eu vou até aproveitar, então, doutor, já que o irmão levantou e pontuou 3, nós vamos usar o tempo para trabalhar nos 3, porque, obviamente, não vai dar para trabalhar com todos. Não dá. Para a gente poder falar um pouquinho desses aspectos. Então, vou começar pela questão das redes sociais. Que tipo de problema a gente identifica nisso? Excesso de tempo, infidelidade? Qual que é o problema das redes sociais? O que o irmão fala quando levanta esse tópico? Quando você entra no mundo virtual, o que acontece? Você entra mesmo, você mergulha. E aquele mundo real começa a ser excluído, começa a deixá-lo de lado. Ou seja, todos aqueles que fazem parte do teu cotidiano já não têm mais tanta importância. Porque há uma estimulação mental, né? A liberação de dopamina ali, derivada da gratificação, experiências novas, é muito grande. E você vai mergulhando. Esse distanciamento faz com que aquilo que é mostrado, né, aquele mundo idealizado que é mostrado, venha a ser aí o teu alvo, o teu desejo, o teu objeto de desejo. Aí você olha para o teu cônjuge, poxa, esse aqui não é meu objeto que eu desejo. Meu objeto que eu quero é esse, que está idealizado e não lida mais com a realidade de uma forma ali funcional. E aí vai criando esses movimentos, né, até de traição virtual, onde há trocas de mensagens românticas, onde há envio de imagens ali, de nudes. Então, são questões que vão fragmentando a relação cada vez mais. Então, rede social ela tem o seu lado bom, mas se você não consegue lidar com ela, não consegue dividir o mundo virtual do mundo real e ficar no real de uma forma saudável, você vai acabar se perdendo. Quando o Dr. Márcio fala dessa perspectiva da rede social, Ana, é uma questão que parece que na vivência masculina é muito mais presente. A mulher também sofre e padece com essas, vou colocar aqui entre as tentações de trocas, de mensagens mais românticas nas redes sociais também. Como é que é para o universo feminino essa dinâmica das redes sociais? Eu acredito que seja mais na questão da comunicação, né? Delas não conseguirem se comunicar em casa mesmo, interno, né? Ficam mais tempo nas redes sociais. Eu não sei exatamente te falar se as mulheres, elas também, assim, procuram outros relacionamentos, porque eu não procuro, né? Sim, sim. Então, assim, mas na questão de comunicação, a comunicação em casa, isso sim afeta muito, porque ela costuma ficar muito nos grupinhos, enviando mensagem, recebendo mensagem, vendo a vida do outro, né? Então, eu acredito que isso atrapalha muito, né? E acaba não ouvindo, não tendo tempo de ouvir o esposo, os filhos, e ter essa comunicação pessoal, né, entre a família. Sim, gastando mais tempo nas redes. Você falou de ouvir o esposo. Normalmente essa é uma reclamação da mulher, né? Que o marido não ouve. Será que essa fuga para a rede social tem um pouco a ver com isso, assim? De repente o marido não está ali disposto a ouvir, a escutar e tudo mais. Esse ruído aí na comunicação acaba empurrando para outras questões? Com certeza, né? Se o esposo não tem ouvidos, né? Ele também fica nas redes sociais, né? Quando não parte para outras coisas, sim, sim. Outras questões ainda piores, né? Então, ele não atende ao que a esposa necessita, né? Que é ser ouvida, né? Isso é muito importante para a esposa, né? Ser ouvida. E ele chega do trabalho e aí fica o tempo todo na rede social e não há comunicação. E daí o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém que escute, né? Então, pode ser alguém do mesmo sexo, alguém do outro sexo. Eu acredito que sim. Isso pode ser um problema. E é interessante, né, doutor Márcio, a gente pensar nisso,
Porque cai nessa questão da comunicação que acaba virando, acho que o principal desafio dentro de um casamento. Não só ouvir, mas falar e poder, de fato, trocar esses objetivos, assim. A nossa comunicação é muito falha. Mas é que tá. Pensando primeiro na rede social, depois pegando essa questão da comunicação. A mulher, ela procura alguém para escutá-la. Perfeito. Ela é auditiva. O homem procura questão visual. Ele é visual. Cada um é atraído por aquilo que mais mexe consigo. Sim. E quando a gente pensa na questão da comunicação, né? Esse fato da mulher falar mais e o homem, quando ele escuta, ele só quer pontuar. Não, faça assim. Faça daquela forma, daquela outra forma. Ele quer trazer respostas. Porque a estrutura cerebral de um e de outro são diferentes. A estrutura feminina, ela tem alguns mecanismos internos no seu cérebro que fazem com que ela tenha essa necessidade maior de colocar para fora. Tanto é que a mulher tem muito mais facilidade em ter saúde mental do que o homem. É porque o homem, o que ele faz? Guarda tudo. Ele guarda, ele prende. Tem várias pesquisas que apontam que ele tem muito mais dificuldade, né, de procurar ajuda, seja saúde mental, seja espiritual, seja qual área for, porque ele se acha capaz de lidar com tudo. Essa é uma visão de mundo que reforça essa estrutura que ele só tem respostas. Ele não precisa ouvir, ele não precisa ser acolhedor, ele não precisa de ajuda. Eles têm todas essas respostas. Isso cria um conflito muito grande, que são duas pessoas que agem, funcionam de forma totalmente diferente. Deveriam se completar. Sim. Mas, infelizmente, muitas vezes são os conflitos. Então, mas eu fico com a impressão, acho que essa questão da comunicação ela é um grande gargalo nos nossos relacionamentos. E aí em todos, viu, meus irmãos? Nós estamos falando aqui especificamente do casamento, mas a comunicação é um problema em todos os nossos relacionamentos. Porque se o marido está muito tempo na rede social, a mulher deveria falar com ele sobre isso. E vice-versa. Uhum. E essa fala, ao mesmo tempo, não deveria ser encarada como um problema para quem recebe, mas um alerta. Poxa, minha mulher falou que eu estou muito tempo na rede social, acho que eu preciso prestar atenção nisso. Mas qual que basicamente é a nossa relação? Ah, sai fora, você também fica, vai ficar falando, sai para lá. Você pronto, já o que era para construir uma ponte já foi dinamitada, já virou um muro. Destruiu tudo. E não vai recuperar nunca mais. Porque o homem, quando escuta isso, poxa, ela está tentando me controlar. Ela está tendo um movimento de controle. Não, mas isso é um movimento de preservação, não é controle. Sem dúvida. Muitas vezes eu tenho que pontuar para algumas mulheres que estão no consultório que trazem essa mesma problemática. Eu falo, olha, cria pelo menos um tempo de jejum do celular. Coloca uma caixinha. Fica pelo menos 2 horas com o celular lá dentro. Colocar isso para dentro da família, 2, 3 horas. Para quê? Para que a família consiga desenvolver essa proximidade. Porque senão o que vai acontecer? Isso que você falou. O homem vai ver como uma invasão, a mulher sai daquele papel que ela deveria estar cumprindo de mulher e passa a ser mãe dele. Isso cria um conflito muito grande, principalmente se ele não conseguiu lidar com a sua mãe original. Sim, mas, Ana, isso vira um conflito em todas as áreas. Nós estamos falando aqui das redes sociais, mas se a gente colocar isso na área financeira, que foi um aspecto que vocês dois levantaram como um problema, isso também não consegue ser conversado. É raro a gente ouvir pessoas que, por exemplo, casais, né, que sentam e administram as finanças juntos. Olha, nós estamos gastando muito aqui, poxa, aquilo que você comprou está demais. Via de regra vai virar um conflito, uma briga. A nossa comunicação ela nunca flui de maneira saudável para a solução dos problemas. Parece que é sempre armando um confronto. Sim, porque quando há esse retorno que você falou, da pessoa falar, a mulher, por exemplo, falar para o homem, né, que existe, que ele está gastando muito tempo nas redes sociais, da mesma forma quando fala das finanças, ele acha que ela está acusando, que ela está querendo manipular, controlar.
E daí ele se arma, né? Sim. Ele se arma e se fecha em relação àquela questão que a mulher está falando. E muitas vezes ele passa a gastar ainda mais da forma como ele deseja, né? Com aquilo que ele acha importante. E não observa o que a esposa poderia estar ali ajudando, né? Para juntos eles formarem lá o patrimônio dos dois, construírem tudo, a vida, né? Da forma como eles haviam antes, às vezes até sonhado, né? Sim. E aí cada um vai formando da forma que deseja. E acontece que nenhum dos dois se forma o seu patrimônio, não forma um patrimônio único e também acaba gastando o dinheiro, se endividando muitas vezes, um ou os dois. Sim. E não chega num acordo, né? E quando a mulher ganha mais que o homem, é um problema? Eu não vejo assim tanto com problema, a não ser que os dois não andem juntos nessa questão. Tá. Se cada um administrar o seu dinheiro da forma como quiser, né? Sim. Aí sim, é um problema. Agora, se os dois se unirem em acordo e se unirem e formarem aquilo que eles realmente sonhavam, construírem aquilo que eles precisavam construir, aí não. Mas, no caso, normalmente não é dessa forma, né? Então, a mulher começa a querer, talvez, mandar, né, no casamento, mandar no esposo, e ele começa a se retrair muitas vezes, né? O que ele poderia fazer diferente, né? Sim. Que seria se preparar melhor para conseguir uma profissão melhor, conseguir um salário melhor, conseguir um ganho acima do dela, né? Exatamente. Mas não para competir, né? Não, para crescimento do casal. Para crescimento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutor Márcio, bom, a Ana Clídia colocou aqui uma questão que eu vou denominar aqui de uma visão romântica da situação. Porque quando a gente fala de mulher ganhar mais do que homem, principalmente assim, para a minha geração dos anos 80, que a gente foi criado como provedor do lar, é um problema. Vamos lá, vamos pegar aqui. Imagine para mim que é anos 60. Problema dobrado, problema dobrado. O homem não vai aceitar. Talvez agora, assim, essa nova geração já tenha esse trabalho mental mais forjado. Mas na nossa geração, isso é um problema. Você falar que é casado com uma mulher que ganha mais que você na rodinha dos amigos, vai sofrer bullying. Então, vamos lá. Acho que é legal essa sua pergunta e até vou explanar algumas coisas aqui. Eu e a Ana somos casados há 28 anos. Né? E a gente está abrindo o nosso consultório agora, né? Está aqui, essa semana, próxima semana, a gente já está estreando o consultório nós dois juntos. Teve uma época na nossa vida que ela ganhava mais que eu. Eu ficava assim, indignado, né? Porque que eu não estou ganhando isso? Ela está ganhando. Demorou um tempo, né? Para que eu pudesse aprender que eu não preciso ficar indignado com isso. Que eu preciso melhorar a minha questão financeira. Essa é a resposta mais adequada, mais ideal. Se você está num patamar que se acha ali inferior, é correr atrás. Correr atrás para ficar ou igual ou uma posição melhor do que o outro. Essa é a saída mais adequada, porque senão a gente vai criar aí um segundo problema, que é o quê? O meu dinheiro e o seu dinheiro. Quando tem essa perspectiva dentro do casamento, está praticamente semeando aí, a curto prazo, muitas dificuldades. Porque vai ter infidelidade financeira, vai ter aí falta de transparência, vai ter acusações, cobranças, né? E isso não ajuda nenhum relacionamento, nem interpessoal, quanto mais uma intimidade conjugal. Então, precisa caminhar para quê? Para o nosso dinheiro. São os nossos recursos, né? Aquilo que a gente consegue ganhar junto. Esse é bacana. E se o homem se sente atrás, ele precisa se esforçar. Como é que isso está escrito?
o reino é conquistado à força. Essa frase bíblica, ela também pode ser trazida para o contexto conjugal. Uma vida conjugal sadia é também conquistada à força. Você tem que fazer esforços, né? Dedicar aí um tempo, trabalho, para quê? Para conseguir chegar num patamar que seja saudável. Se a gente apenas sentar na cadeira, no sofá e deixar o barco correr, não vai funcionar. E não só na questão de se esforçar para melhorar, né, doutor? Mas eu acho que até se esforçar no incentivo de que, de repente, se a carreira de um deslanchou, que ela seja o foco e deslanche mais. Sim. Por exemplo, eu já vi casos, até a gente conversando aqui no Vejam Só, de mulheres que passaram em concurso público para cargos bons e que o marido precisou deixar as atividades, os afazeres para acompanhá-la, porque os salários dos dois juntos, onde eles estavam, não dava um do concursado, né? Então, valia muito mais a pena esse incentivo. Mas isso só vai acontecer se essa perspectiva que o irmão levantou for uma realidade. Não é mais meu, é nosso. Que nem, por exemplo, ela é uma pessoa fantástica. Ela tem formação em RH, contabilidade, deixou tudo isso, não se adaptou. Estou contando um pouco da tua história, me permita aqui. Ela deixou tudo isso, ela tem teologia também, e caminhou para onde? Para a terapia manual. Se refez, se reencontrou. E nesse processo todo, não, vai fundo, estou com você, estamos caminhando junto. Porque não é meu dinheiro nem o seu, é o nosso. Então, aquilo que você construir é nosso. Aquilo que eu construí é nosso. Tanto é que agora a gente está caminhando para um consultório juntos. Muito legal. E essa construção é interessante, né, Ana Cleide? Porque ela, partindo desse princípio que o Márcio levantou, ela fazendo parte de todos os aspectos da vida conjugal, vai mudar todo o entendimento, inclusive uma área que vocês levantaram aqui que eu quero aproveitar antes que o nosso tempo acabe, que é a área da sexualidade. Via de regra, e principalmente nos nossos dias, quando a gente fala de sexo, nós estamos falando de satisfação pessoal. E num casamento não dá para ter satisfação de um indivíduo. Os dois precisam estar de acordo nisso. Sim. Talvez esse entendimento seja um dos problemas quando a gente levanta essa questão da sexualidade dos casais. Sim, a sexualidade dos casais, ela abrange tudo, né? Boa parte, né? Abrange a questão da fidelidade, né? A fidelidade conjugal, né? Que é algo importantíssimo, mas a fidelidade com integridade, né? Não apenas a fidelidade, né, do sexo, mas geral, né? Inteiro, né? E a questão da sexualidade é bem importante, porque, assim, não é apenas o ato, né? É uma celebração, né? O casal precisa realmente celebrar aquele momento, né? É uma celebração da união. Isso é bem interessante, né? E em Cantares, né? 8:10 fala que a mulher é um muro, né? Então a mulher ela precisa estar como muro, não como muralha, né? Para o esposo, mas como um muro para que ele não passe para outro. Sim. Outro pasto, vamos dizer assim, né? Para outra. Procure outras, né? Então ela precisa se colocar como esse muro e é na relação, né, que a gente se coloca como esse muro, né? Também em Cantares fala do jardim fechado, né? Que nós, para que a gente possa realmente ter uma relação inabalável, em parte, né? Porque não é totalmente, sim, mas a gente precisa preparar esse jardim e deixar esse jardim fechado entre nós dois. Deus preparou um jardim para os dois, né? E aí, o que acontece? A pessoa está sempre olhando a grama do outro e não cuida ali do seu jardim para que as borboletas venham e pousem, para que haja flores, né? Para que haja realmente um desfrutar completo, né? Uma celebração ali. Então, a sexualidade é bem importante no casamento, né? E precisa dessa rede de proteção,
né? Tem que ter esse muro, né? E em 1 Coríntios também 7, do 2 ao 5, fala de estar fazendo uma rede de proteção, né? Para que realmente não haja desejo, vontade de procurar em outros lugares aquilo que deve ser feito no casamento. Sim. Encontrado dentro de casa, né? Sim. Doutor Márcio, a questão da sexualidade, provavelmente acho que é o principal problema dentro dos nossos casamentos hoje em dia, vamos dizer deles. assim. Talvez um deles, né? Mas, bom, vou partir por alguns tópicos aqui. Por exemplo, dentro do pensamento cristão, muitos ainda encaram o ato sexual como um pecado. Bacana. Talvez um pecado não, né? Mas algo obrigação. Ou algo que não é puro, vamos dizer assim, sabe? Algo que sempre ainda tem muita culpa. Não sei exatamente como que isso nasceu, mas dentro do nosso ambiente evangélico, o sexo ainda é um tabu. Pronto, é isso. Vamos lá, acho que é bacana essa sua fala e o da Ana, que a gente pode pensar o seguinte, o nosso povo, né, o povo cristão, infelizmente, eles não andam no meio, no equilíbrio. Eles andam geralmente numa via ou na outra via. Os extremos, Os extremos. Um dos extremos é o quê? É uma sexualidade muito fechada, né? Muito, não como o muro, como a Ana falou, né? Onde a mulher e o homem servem como proteção, mas é uma sexualidade fechada, tipo, não, sexo é só para procriação, é um pecado, não é algo agradável, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que obrigação. Isso remonta muito daquelas cultura católica romana, que veio trazendo aí o sexo como algo impuro, sendo que sexo é algo maravilhoso que Deus criou. Em contrapartida, quem é mais novo, vamos dizer assim, né? Mais atual, ser a geração não da década de 60, nem de 80, nem de 90, talvez veja o sexo de uma maneira mais livre, até um certo perigo, meia sexualidade meio com pitadas de libertinagem, derivado do quê? Das redes sociais, derivado do acesso que as pessoas têm hoje em dia a uma sexualidade que tem um desvio comportamental muito grande, que leva a mulher a ser quase um objeto de pornografia, ou um homem, né, um objeto de pornografia, onde é trabalhado questões até de sadomasoquismo. Isso é um outro extremo, né? Sexo não é ruim, mas também não pode ser abusivo, não pode ser pornográfico, no sentido de olhar o outro como apenas objeto de desejo. O interessante é trabalhar a sexualidade, e isso que é difícil hoje em dia, porque as pessoas andam num extremo ou no outro, mudar essa percepção, essa leitura de mundo, mudar a leitura de mundo do seu corpo também, então, é necessário, para ver essa sexualidade como algo sadio, algo que a gente pode desfrutar, faz parte da vida humana. Assim como faz parte a lógica, assim como faz parte as emoções, a sexualidade também faz parte. Perfeito, porque tudo isso está no pacote que Deus fez, corpo, alma e espírito. Entendo, acho de fato que a gente tem uma geração um pouco mais flexível quando a gente vai falar da questão sexual, entretanto, contudo, porém, dentro dos nossos ambientes cristãos, isso ainda é um tabu. Basta você fazer uma análise, doutor Márcio. Raramente você vê uma palestra de sexo dentro das igrejas. Para falar sobre sexo, assim. E aí, eu vou excluir encontro de casais. Vamos lá, acho que é bacana que você está falando. Quando você fala encontro de casais, aí às vezes tem uns papos que são um pouquinho mais abrangentes, com limitações, mas tem. Fora disso, zero. Eu vou pegar um dado aqui que vale a pena trazer. Não sou só eu que experimento isso. Muitos colegas que têm essa profissão de fé também experimentam isso. A sexualidade, ela tem um desvio muito grande dentro da igreja, para o lado extremo também. E isso a gente sabe como. Um consultório aparece muito mais do que no gabinete pastoral. As pessoas têm medo de falar, de repente, com o líder eclesiástico, seja ele o pastor, o bispo, o reverendo, né, o
seja qual nomenclatura esteja sendo utilizada, tem medo que vai receber o quê? Às vezes uma disciplina, às vezes uma necessidade de retratação. Né? As pessoas têm medo. Mas quando chegam no consultório, por causa do sigilo profissional, elas são muito mais abertas. E nisso a gente vai vendo, apesar de que não é falado, mas nas quatro paredes, e quando chega nas quatro paredes do consultório, há um desvio comportamental hoje em dia gigantesco. Tanto na área masculina quanto na área feminina também. Sim. As pessoas olham a sexualidade assim, com um olhar que a gente não tem ideia, né, pensando ali na pureza, né, pensando na castidade, que a gente não tem ideia. E são coisas que as pessoas carregam dentro de si, precisam trabalhar. E não sabem, têm medo, têm vergonha. Mas se não trabalhar, na primeira pressão ou no primeiro, de repente, laço ou seta que cai, ela pode ter um comportamento nocivo. A gente vai conseguir aprofundar essa temática, mas o diálogo não é só restrito com o pastor, não, viu, doutor Márcio? Às vezes com o próprio companheiro. Sim, então, perfeito. Por exemplo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero... Tem vergonha. Tem vergonha, exatamente por conta desse tabu que é criado. A gente não vai poder aprofundar agora, porque o nosso tempo está acabando. Eu quero falar de uma outra temática, mas esse é um assunto muito interessante quando a gente fala de casais. Ana e Márcio, antes da gente ir para o intervalo, eu quero que vocês falem e comentem um pouquinho sobre essa questão que a gente levantou logo no início do bloco, do preparo. E eu vou fundamentar minha questão na seguinte perspectiva. As igrejas hoje trabalham muito com o encontro de casais. Muito. É raro você ver uma denominação, uma igreja que não tem esse tipo de ministério. Inclusive, Casados para Sempre talvez seja uma das grandes plataformas nesse sentido. Muitas igrejas utilizam o método, outras desenvolvem o seu. Mas encontro de casais é um ministério forte nas nossas igrejas. Via de regra, fortalecido para corrigir os problemas que os casais têm. Mas ninguém fala de preparo. E eu não conheço nenhuma igreja que tenha, por exemplo, um curso para noivos. O preparo dos homens para o casamento, das mulheres para o casamento, eu não conheço. Como é que está o nosso preparo para os casamentos? Pensando nessa perspectiva da igreja, Ana, como que a igreja tem auxiliado a sua juventude que quer casar a enfrentar o casamento? Bom, a igreja em si, a maior parte dela não está preparada, né? Nós, quando nós íamos casar, né, nós procuramos o nosso pastor e falamos assim, pastor, nós vamos nos casar, precisamos de alguma orientação. Como nós já éramos líderes de jovens, ele marcou uma reunião e nós comparecemos, ele conversou algumas coisas e disse, vocês já sabem de tudo, vocês já são líderes. E aí a gente casou. E aí, casamos, eu não tinha muitas assim, expectativas, porque eu já observava os casamentos das minhas irmãs mais velhas, né? Mas a gente se depara com muitas situações difíceis. E aí, é totalmente diferente. Uhum. E se a gente não tem uma base, a gente sofre muito. Nós sofremos bastante no início. E aí, como você falou, quando você citou aqui o Casados para Sempre, quando eu ouvi falar do Casados para Sempre, faz 21 anos que a gente fez o Casados para Sempre, eu falei, Márcio, a gente precisa fazer esse curso, porque é necessário, não temos mais como continuar sem fazer. Precisamos de um preparo, precisamos de uma informação, algo que a gente possa fazer para contribuir para o nosso casamento. E aí a gente fez o Casados para Sempre, fizemos o curso. O Márcio não se abriu muito, porque ele achou que eu queria que ele mudasse, né? Uhum. Então, ficou assim meio travado e tal. Mas aí a gente continuou fazendo como líder em treinamento. E aí Deus foi tratando na nossa vida, né? E aí o que aconteceu? A gente também foi atrás de outras ferramentas. Sim. Porque é uma ferramenta muito boa, excelente assim para quem realmente
não tem nenhuma, né? É Sim. muito boa. E a gente foi atrás de outras ferramentas da Universidade da Família, que tem cursos assim muito bons, né? Retiros, né? Que a gente participa, mas está muito defasada a igreja e precisa urgentemente Sim. de algo assim. É uma lacuna que a igreja precisa se atentar, né, doutor Márcio? Porque, como a Ana falou aqui, são várias ferramentas do pós. Sim. Já casou, aí vamos tratar agora. Mas eu fico com a impressão que teriam muitos problemas que a gente poderia evitar com preparo. Alguns conflitos da vida 2 que um preparo poderia solucionar. E que, muitas vezes, essa busca posterior não consegue mais cicatrizar a ferida que já foi aberta. Como é que o irmão observa a igreja nesse preparo dos jovens e das pessoas, né? Alguns casando mais tarde, para o casamento? Tem um livro que fala o seguinte, se não estou enganado, o tema dele é esse. O casamento termina no namoro. E é fantástico. Quando eu li, eu fui dar um curso para noivos, né? E consultei o livro. Realmente é isso. Tem coisas que precisam ser trabalhadas no namoro, no noivado, porque depois não adianta tentar corrigir rota. No nosso caso, a gente conseguiu corrigir algumas rotas. Estamos aí, né? Graças a Deus. Está melhor hoje do que antes, mas tem muitos que não. Precisam trabalhar isso. Só que a igreja, olhando de uma maneira muito generalizada, não está pronta. Não tem, tirando aí noivos, né? Tem um curso de noivos. Algumas igrejas têm cursos de noivos também próprias, mas são raras exceções. Hoje em dia é muito superficial, é muito quase com uma alimentação fast food, né? Vamos casar e pronto. Não tem um preparo, nem do líder, nem do pastor, não tem. Sim. E precisa ter esse preparo, porque, caso contrário, o que vai acontecer? Como a família é a base de qualquer geração, qualquer igreja, qualquer sociedade, se a família não estiver bem estruturada, essa igreja, essa geração, essa sociedade vai desmoronar. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, eu vou chamar um intervalo aqui, mas fica um alerta importante para as nossas igrejas, que o pastor não necessariamente precisa saber de tudo. Sim. Então, se você vai montar um curso para preparar os jovens para o casamento, você pode levar alguém que vai falar sobre sexo lá. Você pode levar alguém que vai falar sobre finanças, sobre comunicação do relacionamento. Tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, eu acho que falta de verdade essa visão, e era um tópico que eu fazia questão de trazer nessa conversa aqui, porque eu acho que as nossas igrejas precisam se preparar e voltar os olhares para esse tipo de trabalho também. Bom, eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas o Márcio e a Ana vão ter ainda a oportunidade no próximo bloco de fazer considerações finais sobre a temática e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você precisa fazer? Está aí no casamento, conflito, dificuldade. O que você precisa fazer realmente para reformar, então, esse relacionamento aí? Que lição prática você precisa levar da nossa conversa, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer estudar as Escrituras Sagradas? Procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã em horário comercial você liga, ou se preferir, pode mandar um WhatsApp também, porque esse número recebe a sua mensagem, tá bom? Aí você tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato da Grade. Além disso, fica aqui à sua disposição todas as redes sociais da HIT e o nosso site. Vai conhecer melhor a emissora, vai conhecer melhor a nossa programação e vai se apaixonar, não vai mais trocar de canal, tenho certeza que você vai curtir aquilo que a gente prepara para você. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor da HIT. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre casamento, apontando aqui algumas dificuldades, alguns gargalos e formas, obviamente, de corrigir isso, de melhorar isso para a construção de uma relação forte de fato. Recebendo aqui nos nossos estúdios a Ana Cleide Nunes Farias e também o Márcio Base Farias. Eles que têm nos ajudado nessa caminhada. E nesse bloco aqui eles vão fazer considerações finais do tema, né? Infelizmente o bloco é bem curtinho e vão oferecer para você uma aplicação de tudo aquilo que a gente conversou na sequência. Primeiro, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e manda a sua foto participando aqui do programa. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente do Vejam Só, um carinho que o Vejam Só vai mandar para você como forma de agradecimento pela sua audiência. Primeiro, como participar? Mande a sua foto para as nossas redes sociais. Assistindo o programa, faz uma selfie acompanhando o Vejam Só e manda. É bem simples, não precisa de muita produção, não precisa de muito arranjo. Apontou ali o celular, faz a foto e encaminha. Horizontal, vertical, do jeito que você achar mais fácil. Vai lá no Facebook ou no Instagram, você nos encontra por programa Vejam Só. E lá nas mensagens, você encaminha a sua foto junto com o nome completo, cidade e estado. Vai aparecer aqui no programa, vai concorrer ao nosso prêmio também, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem lá de Manaus, capital do Amazonas. Risonete Farias é a nossa telespectadora que aparece lá acompanhando o programa. Fez aí do jeitinho que eu falei, ó, uma selfie e mandou para cá. Risonete, minha irmã, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço aí a toda a nossa audiência de Manaus. Eu sei que nos acompanha, que dá o carinho. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Saímos do Amazonas e vamos agora para o Espírito Santo. E quem vai aparecer aí para você, ó, é o Valdevino Pinheiro, lá do Espírito Santo. Ô Valdevino, eu só vou te falar uma coisa, meu irmão. Se você não ganhar a caneca nesse mês, é uma injustiça. Olha que foto belíssima que ele mandou. Ô, produção, me ajuda, produção. Olha aqui, que isso, cara. Que enquadro. Parece que eu tô do lado dele. Ô, Valdevino, caprichou demais na foto. E não é porque eu tô bonitão, não, viu? Não é porque eu tô bonitão, não. É porque a foto ficou boa mesmo, viu? Obrigado pelo carinho. Olha lá. Que é isso, cara? E eu achando que o tempo me fez bem, hein, Thomas? Deu uma caída, né? Tô precisando melhorar. Valdevino, meu irmão, obrigado pela audiência, pelo carinho. Amei a sua foto, ficou belíssimo. Deus abençoe, meu irmão. Bom, encerramos as nossas fotos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara. E nós temos um casal aí, opa, falando de casamento, olha lá. Cláudia e Edgar nos acompanhando. E, Thomas, se eu fosse esperto, eu podia falar que eles tiraram a foto hoje e mandaram, né? Porque eu tô com a mesma roupa do dia lá. Essa produção gosta, hein? De pegar no meu pé pra falar que eu tenho pouca roupa pra apresentar o programa. Ô, Cláudia, Edgar, meus irmãos, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Espero que o programa de hoje abençoe a vida e o relacionamento de vocês também. Deus abençoe e derrame muita graça na vida de vocês. Você que nos assiste, faça como esses telespectadores, mande a sua foto e participe. Você vai concorrer a esta caneca aí, põe na tela. Eu tava esquecendo já, aí, ó. Nós vamos mandar aí pra você. Eu acho engraçado que sempre que eu falo da caneca, que nós vamos mandar pra audiência, os convidados olham pra ela aqui do lado. Olha lá. Mas os convidados não ganham, não. Ganha você que nos assiste, tá bom? Eles não, só se eles mandarem foto, eles ganham. Você que nos assiste concorre. Manda sua foto para poder participar, tá bom? Meus irmãos, vamos voltar para a parte séria. Já brincamos que demos risada, mas eu vou devolver a palavra a vocês. 3 minutos para cada um, para a gente poder encerrar o programa de hoje. O bloco é bem curtinho. Considerações finais e uma aplicação. Como no primeiro bloco eu comecei com a Ana, nesse bloco eu começo contigo, Márcio. Por favor. Vamos lá. E aí depois a Ana encerra o programa, então. Vamos lá. Acho que é legal pensar sobre o casamento, a importância dele. Sociedade sem uma família estruturada não existe. Igreja sem família estruturada não existe. Então, o que eu vejo como importante, né, nessa questão toda? É tratar da saúde do seu casamento.
seja na área financeira, seja na área relacional, sexual, educação de filhos, mas cuidar disso, né? Então, se você estiver tendo dificuldades, problemas, busque ajuda. Mas eu estou buscando a ajuda do meu pastor, né? Geralmente é essa frase que a gente escuta. E, gente, me saindo um pouco desse papel de psicólogo, eu também sou pastor. Há mais de 15 anos sou pastor. E pastor não consegue lidar com tudo. Pastor tem a função espiritual, te orientar, te discipular, te impulsionar a evangelizar. Não vai conseguir dar conta de tudo. Então, busque uma ajuda profissional também. A terapia de casal, terapia individual ajuda muito, porque às vezes são pequenos ajustes no comportamento, às vezes uma visão de mundo, às vezes são traumas do passado. Tem mulheres, por exemplo, que vivenciaram traumas do passado, abuso, e não têm uma vida sexual sadia, porque não consegue se entregar por inteiro ao seu esposo. E aí fica sofrendo. Então, trabalhe isso, vale a pena. Aplicação, você quer que eu faça ou ela faça? Bom, pode fazer. O irmão, depois ela faz também. Então, vamos lá. Vou passar uma aplicação que é legal, né? Tem um tempo, você, seu cônjuge, pegue um tempo de sofá, né? Um exercício muito simples. Fique sentado com o seu cônjuge, procure assuntos, né? Que você possa conversar com ele ou com ela sem aparelho celular, sem as crianças por perto ali incomodando, sem televisão ligada. Só tire um tempo para conversar, sem cobrança, sem acusação, sem medo, sem ressentimentos. Pare, traga alguma coisa sua, escute. O processo é de 20, 30 minutos. Isso ajuda. Ajuda nessa aproximação. E volto a ressaltar. Se está tendo dificuldade, busque ajuda. Melhor você investir numa terapia. Melhor você investir na tua saúde, na saúde do teu casamento. Mas doutor, é caro. Caro é você separar. Caro é pagar pensão. Caro é perder metade dos seus bens e ter uma família aí disfuncional. Muito bem. Pensa nisso. Boa. Muito obrigado, doutor Márcio, pelo carinho, pela atenção com o programa. Fica aqui o meu agradecimento e obrigado pela reflexão que o irmão trouxe e levantou também para os nossos telespectadores. Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Amém. E olha, realmente, a gente não ganha caneca não, viu? Não é a primeira vez que eu venho aqui, não. Nunca ganhei. E olha para a caneca, não é fácil. Mas isso daí é coisa da Angélica. Depois cobra a Angélica, tá bom, doutor? Obrigado novamente. Os contatos do doutor Márcio à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só. Tá certo? Ana Cleide, 3 minutinhos também para a irmã. Considerações finais da temática que a gente abordou e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Eu vou passar mais para a parte espiritual, né? Ok. A palavra, a prática da palavra é muito importante. Então, assim, hoje em dia é muito difícil, né? O casal ter essa prática, ter a leitura bíblica junto, a prática da oração juntos. A oração, ela mantém perto de Deus e mantém perto também do seu cônjuge. Porque quando concordamos, aí já estamos em acordo, né? E concordamos diante de Deus e Deus responde às orações, né? A questão do investimento, né? Em cursos. Você pode investir, mesmo que a sua igreja não tenha, né? Na minha também não tinha. A gente trouxe um curso. Às vezes a pessoa fala assim, mas é muito caro o curso. Mais caro é o seu relacionamento desequilibrado. Você precisa ter alguma ferramenta que te conduza. Então, tem a palavra de Deus, sim, e a gente precisa estudar, precisa ser conduzida por ela, mas acontece que também a gente precisa de uma direção e tem muitos cursos bons que vão te dar ferramentas para que você possa trabalhar no seu casamento, né? A questão do perdão, não guarde ressentimento, não vale a pena, não vai te fazer mal. Então, perdoe, libere a pessoa e viva intensamente essa união, né? A aliança, né? Isso é muito importante, a gente retornar esse compromisso de aliança, não de contrato. O casamento é uma aliança até que a morte o separe. Então, tem muitas questões que a gente pode colocar aqui, né?
a fidelidade, com integridade, né? Ser fiel, não só na parte sexual, mas na financeira que colocamos aqui, e em todas as áreas, né? Ter essa lealdade um com o outro, né? Na comunicação, a comunicação que hoje é muito difícil, né? A Bíblia fala, né? Ouça mais do que fale, né? Fale menos, ouça mais. Isso a gente precisa colocar em prática todos os dias no relacionamento conjugal. E também não se irar, né? Não levar a ira para o outro dia. Coloque diante de Deus a ira. Se você vai juntando uma ira aqui, outra aqui, ela vira um volume muito alto. E depois, esse volume já tem uma barreira muito grande no seu casamento, né? Então, tudo isso que eu gostaria de colocar, né? Que Sim. Deus abençoe a todos. Amém. E agradeço essa oportunidade e que realmente possa contribuir com o seu casamento, né? Que Deus possa abençoar, você possa retomar aquilo que, quando você fez aquele voto, né? Até que a morte separe. Amém. Obrigado, Ana, também pelo carinho, pela atenção com Vejam Só, aceitar o nosso convite. Os contatos da Ana estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram e tenho certeza que foi muito importante as reflexões que vocês levantaram aqui e o pessoal que nos acompanhou, tenho certeza que foi abençoado e edificado também. Fica aqui o nosso agradecimento. Antes de encerrar, põe na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá para você quais são os elementos, né, principais para termos um casamento forte. 27% dos nossos internautas escolheram a opção comunicação aberta e honesta. 34% respeito mútuo e empatia. E 39% ficaram com a opção compromisso e dedicação. E de fato, essa questão, principalmente da dedicação, foi um dos aspectos mais abordados nos comentários. Todo mundo falando realmente do esforço para fazer o casamento dar certo e realmente ser, né, aquele propósito que a Ana levantou aqui, né, até que a morte o separe. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência nos acompanhando até agora. Fica aqui a minha gratidão. Encerramos hoje o Vejam Só, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição. Sempre preparada com o intuito de abençoar e edificar a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.